Olá, minhas amigas, meus amigos, que o Mestre Jesus nos envolva com a sua paz. Vamos dar início a mais um estudo do Evangelho de Jesus, com as luzes e os esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferta. E o tema de hoje é um tema delicioso, que vai nos ajudar a compreender melhor o que sentimos em determinadas situações, onde nos inserimos no contexto da vida, nos fornecendo ferramentas e a capacidade de melhor visão dos acontecimentos e de nós mesmos, para que possamos dirigir os nossos esforços no caminho certo, buscando nos melhorar, buscando nos aperfeiçoar e tomar sempre as melhores decisões dentro daquilo que Jesus nos ensinou, que testemunhou e que nos inspira. E o tema de hoje é a vingança. E eu não estava sendo irônico, porque, embora a terminologia, um tanto quanto pode nos levar a pensamentos negativos e ruins, isso acaba sendo positivo, porque a vingança em si traz, sim, coisas negativas. Mas a nossa proposta de hoje é que nós, muito mais do que façamos uma exposição e apenas aqui nos debruçando naquilo que os textos nos trazem, vamos fazer a partir disso, das leituras de hoje, uma conversa franca, uma conversa fraterna, em que possamos juntos, e eu me incluo, refletir sobre as questões que nos envolvem dentro da temática da vingança. Afinal de contas, é para isso que o Evangelho nos foi oferecido, é para isso que o Evangelho nos serve, para que nós possamos ter um roteiro seguro, possamos ter uma bússola que nos ajude, através da vontade, do esclarecimento, a nos posicionarmos melhor na vida, deixando de repetir equívocos, de repetir padrões que nos trazem infelicidades, nos trazem culpas e frustrações. E lembrando de Jesus, nós vamos ver isso, Jesus conversando com as pessoas, ele com a sua sabedoria, trazendo ali dos exemplos do cotidiano, informações, ensinos maravilhosos que se perpetuariam pela eternidade, porque as suas palavras não se tornarão jamais desatualizadas. O texto de hoje está no capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 7 e 9. E aí, o item 7, nós temos um texto do Evangelho de Mateus e depois, no item 9, temos o comentário de um espírito. Então, vamos fazer a leitura para que depois possamos fazer essa nossa conversa franca, essa nossa conversa fraterna e dela tirar as nossas reflexões. O item 7, ele está dentro de um subtítulo, o capítulo 12 é Amai os vossos inimigos, e o item 7 tem como subtítulo Se alguém te ferir na face direita. Se alguém te ferir na face direita. E aí temos a passagem de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Vós tendes ouvido que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se alguém te ferir na sua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer que demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Muito fácil, né? As sugestões, as orientações de Jesus. Vejam aqui que ele está nos apresentando um outro padrão de conduta. Começa dizendo que nós aprendemos olho por olho, dente por dente. E ele vai nos oferecer um novo ensino para que nós não paguemos o mal com o mal, mas retribuamos o mal
com o bem, com exemplo de bondade. E isso, no desenvolvimento do capítulo, Allan Kardec e os espíritos deixam claro que nós aqui não estamos, que eles, os espíritos, não nos orientam a simplesmente ter uma atitude absolutamente passiva em todas as situações, buscando, inclusive não buscando uma autopreservação. Não é isso, mas é justamente mudar esse padrão de revide, mudar este padrão de oferecer ao outro justamente aquilo que o outro me oferece, porque senão aí nós nos igualamos, nos nivelamos no que é negativo. E aí depois nós temos no item 9 um texto que nos foi oferecido pelo espírito chamado Jules Olivier, em Paris, em 1862. Eu particularmente adoro esse texto. E aí vocês vão verificar que é um texto em que o espírito ele não vem de forma sutil, com muitos cuidados. Ele vai diretamente falando da conduta relacionada à vingança. O texto é a vingança e abre aquela parte do capítulo Instruções dos Espíritos, porque eu tenho um grande número de defeitos, busco identificá-los, um rosário muito grande de defeitos, mas tenho claro para mim como um norte que elegi para essa reencarnação a busca da verdade. Então eu gosto muito das coisas às claras, sem eufemismos, sem excessos de zelos, muitas vezes desnecessários, que nos deixam sem uma percepção clara do que realmente algo significa. É claro que temos que ter uma modulação para cada situação, para cada pessoa, mas eu particularmente gosto das coisas às claras, o que não quer dizer que isso leve a uma agressividade na fala, que leve a uma falta de cuidado e até de respeito à condição do outro, mas também que não haja um excesso no outro sentido. E aqui nós vamos ver que o espírito ele é enérgico, ele nos coloca para pensar sobre a vingança, coloca-nos como cristãos autodeclarados, como espíritas autodeclarados, para pensarmos em nossas posturas, em nossas condutas. E aí vamos fazer aquele exercício, eu fazendo o meu, vocês fazendo cada um o seu exercício de nos identificarmos no texto, buscar verificar o que é que se adequa perfeitamente ou de forma muito intensa ao como eu ainda sou, o que é que eu já não tenho mais, tendo cuidado com os nossos processos de racionalização, de justificação, de autossabotagem, que nós somos muitas vezes habilidosos nisso. Conseguimos identificar várias pessoas numa situação e nos tiramos habilidosamente daquele contexto, quando a finalidade de um estudo do Evangelho, de uma leitura de um texto positivo, os Espíritos nos oferecem para que cada um possa fazer essa leitura em relação a si. É claro que aqui e acolá nós recorremos a um exemplo alheio e muitas vezes conhecido para ilustrar uma situação, quando não temos um exemplo particular em relação a ela. Mas o grande exercício para todos nós é que nós busquemos utilizar o Evangelho como remédio, cada um para si mesmo. E o texto vai nos ajudar a responder algumas perguntas, né? Que logo adiante nós buscaremos fazer, refletir e, se possível, cada um responder a si mesmo. E o que nos diz Jules Olivier? A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Olha a expressão que ele utiliza para definir a vingança. Costume bárbaro. É um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Vejam que ele começa, ele fala aqui, costume bárbaro. Depois ele fala costume selvagem, vingança, costume bárbaro.
costume selvagem. Por isso, a vingança é um indício seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo: perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Olha, eu vou repetir a frase. Aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Vou repetir mais uma vez, a terceira vez. Aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Porque como já nos diz o Evangelho também, que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, na sua essência, são uma só e a mesma coisa. Porque o espiritismo nada mais é, a sua proposta é resgatar o Evangelho, é o Evangelho redivivo. Não é outra coisa, é o mesmo Evangelho, só que agora ampliado com mais esclarecimentos, mas é o mesmo Evangelho do Cristo. E aí falamos 3 vezes, uma vez eu fiz um curso de oratória forense com um grande tribuno do Tribunal do Júri, e ele falou, quando quiser fixar uma ideia, fale 3 vezes. Lembre que Jesus, quando depois aparece para Pedro que o tinha negado 3 vezes, fala, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Como que ali, a oferecer a Pedro uma oportunidade para se reconciliar consigo mesmo e reafirmar o seu amor a Jesus. Então, aqui ele diz claramente, aquele que se recusa a perdoar não é espírita e também não é cristão. Pode ser um admirador, pode se rotular, se autorrotular, mas não é, porque dentro do cristianismo nós temos o ensino do mestre, perdoai aos vossos inimigos. Então, não se propor a perdoar é contrariar um preceito cristão. É claro que exige um esforço, mas aqui ele fala que é aquele que se recusa a perdoar. Eu tenho que primeiro me abrir para o perdão e ir construindo este perdão. Não é de uma hora para outra, mas a indisposição pronta, imediata, absoluta, contraria os próprios ensinos do Cristo. E ele segue. A vingança é um sentimento tanto mais funesto, ele não economiza aqui nos adjetivos, né, que dão uma força negativa ao que é a vingança. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. Vileza de vil, de vilania, algo indigno, algo baixo. Então, são companheiras assíduas da vingança, a falsidade e a vileza. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal, olha outra definição para a vingança, paixão cega e fatal, patos, algo patológico, que cega e é fatal, porque pode levar a situações graves e de difícil resolução, e muitas vezes definitivas numa reencarnação, que só poderemos reparar adequadamente em experiências futuras. Aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. No mais das vezes, quando ele é forte, então ele avança logo, porque tem uma vitória, que é uma derrota, mas uma vitória na sua mente, vitória entre aspas, mais fácil. Então ele não esconde tanto as suas intenções e subjuga aquele que é alvo da sua cólera. No mais das vezes, nas outras situações, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam.
Toma, então, caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie, e aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe ciladas odiosas, e quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Age como uma serpente habilidosa que vai ali, olhando a sua presa à distância e preparando o bote, uma atividade felina, uma atividade que chega ali de forma subreptícia para pegar a pessoa desprevenida. Ou seja, além de toda a vilaneza que existe ali, existe também a covardia. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-os na sua honra e nas suas afeições. Então vejam, já é uma outra feição da vingança. Não faz aquele mal de tirar a vida, de tirar completamente os bens, mas ataca a honra da pessoa, os afetos da pessoa, que são os valores, muitas vezes maiores, para alguém que já busca um determinado grau de espiritualização. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefato quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Então vejam toda uma situação habilmente, de forma ardilosa, criada por aquele que se coloca na condição do vingador, em que vai espalhando mentiras, vai espalhando situações em que, fazendo com que as pessoas que eram afeiçoadas àquele que é a vítima da vingança, começam a desconfiar da honra da pessoa, das intenções da pessoa, e quando ela volta àquele meio, ela encontra as pessoas frias, a julgando negativamente, a desprezando, e muitas vezes não compreende o que foi que aconteceu para que agissem daquela forma. O covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Existe até o ditado que fala: a vingança é um prato que se come frio. Então é dessa pessoa que vai construindo uma situação ao longo do tempo para que lá à frente ela obtenha o seu resultado infeliz. E é um covarde, é uma pessoa que está enferma e que mantém-se presa, cristalizada a uma situação na qual muitas vezes se achou vítima, pensou-se vítima, identificou-se como vítima, mas ao invés de superar aquela situação, ela cristaliza, aquela situação a acompanha, porque todo o seu objetivo é revidar aquele que teria sido o seu agressor no passado. E agora vem palavras de advertência e de emulação do espírito. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens, ele volta a usar a expressão costumes selvagens. Para trás, com esses hábitos de outros tempos, todo espírita que pretendesse ter, ainda hoje, o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Olha, uma frase que merece que seja pronunciada 3 vezes, que seja repetida. Todo espírita que pretendesse ter, ainda hoje, o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Poxa, um espírita que ainda hoje acha que tenha o direito de vingar-se, que vingar-se nunca foi um direito em época nenhuma, mas hoje isso está muito claro. No passado se entendia que existiam os combates, os duelos oficiais. Hoje já se sabe que isso contraria uma lei natural. E um espírita,
cujo lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação, ainda se achando no direito de se vingar, não merece mais figurar, é indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas, pelo contrário, ao do perdão. Lembremos que no Livro dos Espíritos é dito que a caridade, conforme entendia Jesus, era benevolência para com todos, indulgência, ou seja, compreensão, a tolerância diante das faltas alheias e o perdão das ofensas. Ele encerra aqui dizendo, como se assim, eu não posso acreditar, eu não vou nem gastar mais meu tempo acreditando nessa ideia de que possa ter alguém, membro da família espírita cristã, e por consequência, que possa ceder ao impulso da vingança. Ao contrário, devemos, claro, vivenciar e nos esforçar para o perdão. Então, vejam que texto intenso, que texto claro e que texto que nos convida a pensar. E aí vem uma primeira indagação que nós precisamos fazer, eu comigo e vocês, cada um consigo. Eu possuo inimigos? Isso está dentro do capítulo Amai os vossos inimigos. Eu possuo inimigos? E aí temos duas perspectivas. Uma pessoa que eu considero que é minha inimiga, eu a considero minha inimiga. Então, eu tenho uma energia negativa, um sentimento, quando eu me aproximo daquela pessoa, eu me modifico, eu tenho uma repulsão àquela pessoa, ou eu não tenho. E existe alguém que me considere inimigo, porque eu posso, eu não considero ninguém meu inimigo, as pessoas, eu amo as pessoas, eu gosto, tem umas que eu não conheço, e para mim eu não tenho nenhum tipo de sentimento, é como se fosse quase uma indiferença, mas não no sentido pejorativo, são pessoas que eu não conheço. Então eu não tenho ninguém que para mim eu considere meu inimigo, mas tem pessoas que me consideram inimigo, porque acreditam que eu em algum momento fiz mal a elas. Eu me encontro em alguma situação de ter inimigos, seja porque eu considero a pessoa minha inimiga, ou porque alguém me considera inimigo, e existe aquele que busca se vingar, que está tão comprometido, mas tão comprometido, que ele busca repelir algo que alguém fez, e que esse algo que a pessoa fez não foi nada de errado, mas apenas gerou uma interdição no que este agora que busca se vingar é que fez de errado. Nós vemos aí, na imprensa, chega uma parcela muito pequena dessas situações, mas pessoas do mundo do crime que buscam atacar, tirar a vida de agentes estatais que combatem o crime. No Rio de Janeiro nós tivemos o caso de uma juíza que foi assassinada, no Espírito Santo também tivemos, há anos atrás, um juiz que foi assassinado, e quando nós vamos ver o contexto, eles estavam cumprindo o papel deles, o trabalho deles, mas criminosos se sentiram incomodados com este trabalho legítimo, correto deles, e tiraram a vida. Então, revidaram uma ação legítima. Então, este que revida, que acha que está se vingando, que está no direito, ele está num nível de comprometimento ainda muito maior. Tem aquela vingança tradicional em que a pessoa se sentiu ofendida, enganada, traída, prejudicada e que ela quer revidar. Então, aí nós temos a vingança tradicional. O vingador, ele se coloca na condição de vítima, ele acha que é vítima. E aí, pensem um pouquinho. Vocês têm inimigos? E aí tem alguém que fala, não, eu não considero ninguém meu inimigo e também não tenho inimigo. Mas você não considera que possa ter os inimigos desencarnados? Aqueles que foram companheiros, afetos, colegas de trabalho, pessoas de alguma relação de vidas passadas e que em outro momento nós não agimos corretamente, que essas pessoas ainda guardam uma mágoa, um rancor e buscam nos prejudicar, ou que se incomodam com algo que eu esteja fazendo, e aí alguém fala, não, com certeza não tem ninguém com isso. Então, se eu acho que não tem, eu não considero ninguém meu inimigo, e não tem ninguém que me considere inimigo, então eu estarei melhor do que Jesus Cristo, que Chico Xavier, que Divaldo Franco, porque Jesus não teve inimigo nenhum. Pelo contrário, até os inimigos, né, aqueles que se colocaram como adversários dele, ele os amava a todos. E o amar não quer dizer que concorde,
mas ele os amava a todos e continua amando. Mas muitas pessoas viram Jesus como um inimigo. No mundo espiritual, nós temos um número muito grande de espíritos que atacam a obra do Cristo no Espiritismo em todas as suas feições, porque têm concepções diferentes e não concordam com as ideias, com as propostas cristãs, e tem Jesus como um alvo e tenta atingir Jesus através dos seus seguidores. Então, até Jesus tem aqueles que buscam, que veem o reino como o inimigo. Chico Xavier foi perseguido por espíritos em várias ocasiões da sua reencarnação. As pessoas próximas a ele contam que ele chegou a dizer que nos seus até 17 anos ali, que ele chegou a ser coroinha da igreja, a espiritualidade tentou esconder Jesus, Chico Xavier, que era um grande missionário reencarnado, para que os espíritos das falanges espirituais negativas não o localizassem. Divaldo Franco também conta a história por cerca de 40 anos. Um espírito em específico, além de outros, perseguiu ele e gerou vários dissabores. Então, todos nós temos situações, porque as reencarnações são solidárias. Há um livro do espírito André Luiz por Chico Xavier, que ele conta um caso em que André Luiz vai a um museu, lá ele chega próximo a um espelho grande e vê um espírito, o espírito não sai do lado daquele museu. E então, quando ele é convidado a investigar a situação, foi uma jovem que vivia no Brasil, e tinha um jovem que era francês e que veio morar no Brasil um tempo com sua família, fugindo de Napoleão, e eles se enamoraram e ele prometeu que casaria com ela, mas a família resolveu voltar para a Europa e ele falou que voltaria para buscá-la e deixou como presente aquele espelho. E aquela jovem passou a vida toda aguardando o retorno, e ele não retornou, desencarnou e ficou vinculada àquele espelho, ainda aguardando. Veja, uma promessa de casamento que ela ficou. E ali no livro é dito, né, que quando nós temos as nossas relações, nós precisamos ter sinceridade, se for o caso, fechar os ciclos, porque senão vai gerar uma repercussão. Futuramente, essa jovem certamente iria, de alguma maneira, reencontrar aquele homem para que as coisas se ajustassem. Então, vejam, a gente pode até entender e não identificar que temos inimigos ainda, mas temos que considerar aqueles desencarnados, porque todos estamos em processo evolutivo, estamos ainda na infância da evolução, que possam guardar uma diferença conosco. E quando nos vinculamos a uma atividade positiva, por conta do que nós estamos fazendo, nós também entramos naquela rede em face da qual existe, que é um alvo de espíritos ainda infelizes que tentam atacar o bem. A vingança é algo bom? Óbvio que não. Pelo texto aqui nós não temos nenhuma dúvida. Mas ainda há pessoas que têm essa perspectiva, acham que o revide normalmente vem do orgulho ferido. A matriz de tudo, de todos os males, já está dito na codificação, a sua origem está no egoísmo e no orgulho. A vingança quase sempre está vinculada a uma situação de orgulho ferido, em que você se sentiu diminuído, enganado e quer revidar para voltar àquela situação que você acreditava que tinha, aquele status quo, quando na realidade não vai lhe trazer felicidade nenhuma. Nas reuniões de desobsessão, quando em diálogo com os obsessores, nós verificamos, às vezes eles chegam dando gargalhadas, cantando vitória, mas depois, quando você consegue tocar no coração daquela pessoa, fala alguma coisa, se coloca ali como também um ser humano falho, cheio dos seus defeitos, não tenta entrar numa discussão e pergunta se ele está feliz, se aquilo está completando, se está preenchendo. Alguns deles se abrem e a gente verifica ali a profunda perda de tempo, frustração, e mesmo quando alcança o objetivo da vingança, tem ali um fogo fato, né? Como se fosse uma alegria, um ouro de tolo, uma alegria momentânea de ter alcançado o êxito, mas que depois é sucedida por uma frustração, porque verifica que aquilo não vai lhe trazer de volta uma felicidade, um contexto lá que teria sido destruído, e junto com aquela frustração vem a culpa, vem o remorso por ter feito o que fez, porque até então era vítima, entre aspas, e depois
passa a se nivelar e se tornar até pior do que aquele que teria sido o seu algoz no passado. E nós sabemos, quando ampliamos a concepção para a realidade espiritual, vamos verificar que mesmo aquele que objetivamente pode se caracterizar como vítima hoje, ele se torna vítima numa consequência de uma ação anterior, de um contexto anterior. Nós estamos num lugar, chega um assaltante, tem 10 pessoas para ele assaltar, e ele faz o seu julgamento rápido ali de qual é o caso mais arriscado, quem pode ter mais dinheiro, quem pode revidar, e ele escolhe uma pessoa. Por que daquela escolha que inicialmente era aleatória? Às vezes com pessoas na mesma situação. Ali existe por detrás um mecanismo da justiça divina, ele não deveria estar fazendo aquilo. Mas ao fazer, a sua ação vai recair sobre aquele que tem uma maior fragilidade naquele contexto. E aquela fragilidade é justamente porque a pessoa traz ainda débitos a reparar naquele contexto. Há uma obra de Manuel Filomeno de Miranda que ele fala de uma jovem que se dedicou ao bem, que num dia de carnaval do Rio de Janeiro estava indo numa casa de uma senhora aplicar passes, conversar. E quando ela volta, ela é atacada por homens que estavam ali e tentam abusá-la sexualmente, e ela faz uma prece e há uma intervenção da espiritualidade que impede. E depois Manuel Filomeno de Miranda é esclarecido por Dr. Bezerra de Menezes, espírito que participa daquele socorro, que aquela jovem, embora agora estivesse muito dedicada ao bem, tinha ainda resquícios, marcas no seu processo, no seu tribunal da justiça divina, de fragilidades no campo genésico, no campo sexual, por excesso que cometera no passado. Então ela trazia aquela fragilidade. Estaria mais suscetível a sofrer um abuso do que outra pessoa que já estivesse bem equilibrada naquele campo. E que então a situação foi se configurando e ela apareceu naquele momento. Mas como ela agora estava compensando essa fragilidade com a prática da caridade, o seu apelo foi ouvido e a espiritualidade de imediato verificou. Ela não precisa passar por todo o constrangimento que seria o abuso completo. Passou pelo início ali, aqueles homens forçando-a, mas a intervenção e para-se com aquilo que poderia ir adiante. E então, o benfeitor espiritual fala, ela passou por algum nível de constrangimento, ela passou pelo medo, ela foi puxada, ela foi quase a roupa rasgada, mas isso foi suficiente. Por quê? Porque ela compensou aquela fragilidade com a prática do bem. Então vejam, existe um mecanismo de justiça divina. No livro Libertação, do Espírito André Luiz, por Chico Xavier, há um caso de um jovem que foi preso por um erro judiciário, foi acusado de um crime que ele não cometeu e estava, como diz na expressão popular, na hora errada, no lugar errado, no contexto errado. Quando chegaram, parecia que ele era o criminoso. E aí ele foi preso, julgado e condenado num erro judiciário. Quando vamos ver os bastidores espirituais explicados na obra, verificamos que numa reencarnação imediatamente passada, ele cometeu um crime que não foi descoberto pela justiça dos homens e ele saiu dali como se fosse absolvido da justiça humana, mas trazia em si aquele débito, entre aspas, a pagar. Então, na hora de um equívoco ali do julgador, ele acabou sendo condenado. E esse julgador teve uma má vontade com ele, porque no passado tinha sido prejudicado pelo crime que ele praticou. É claro que isso não deve justificar os erros existentes, e a sociedade deve trabalhar para uma justiça que seja mais equânime, qualitativa e que evite os erros. Mas aqueles que são alcançados quando isso acontece são justamente os que têm ainda contas a prestar. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec também vai nos esclarecer isso, que olhando o sistema das reencarnações, da imortalidade, as reencarnações solidárias, não encontraremos na sua essência a vítima, porque ela colhe aquilo que plantou. Então o obsessor, aquele que busca vingar-se, ainda que objetivamente tenha sido vitimado por uma situação injusta, isso aconteceu, né, com ele naquela situação, porque ainda trazia uma fragilidade que não foi compensada em nenhum momento. E é claro que aquele que cometeu o crime terá que responder, porque ele também não deveria fazer, fez a opção por cometê-lo. E aí outro questionamento, né? Já verificamos aí se eu tenho inimigo, se a vingança é algo positivo, claro que não. E outra, e essa aqui talvez seja a pergunta
que nós queremos nos deter mais na noite. Eu sou vingativo? Pense aí. Eu sou vingativo? Eu tenho em mim essa energia do revide, alguém que eu julgo que me fez mal, alguém que me prejudicou de alguma maneira. Aí nós podemos imaginar as grandes situações, as vinganças em que a pessoa vai lá e mata e destrói a vida do outro, mas precisamos lembrar que isso é um ápice. Para chegar lá nós temos as, entre aspas, pequenas vinganças, as vinganças do dia a dia, as vinganças que é o meu movimento de punir a pessoa por algo que ela fez diferente do que eu queria. Então, até nos relacionamentos conjugais, e às vezes de forma, as pessoas brincam com isso, mas é uma realidade, há parceiros ali do par, né, o marido, a esposa, ou qualquer outra configuração da atualidade, que diante de uma não correspondência do seu cônjuge com algo esperado, a pessoa pune a outra, e às vezes vai desde uma frieza. Tem pessoas que têm aquela habilidade de se tornarem glaciais. E aí você chega lá, o que foi que aconteceu? Nada. Por que você está assim? Estou normal. O que foi que aconteceu? Nada. Ironicamente, habilidosamente, a pessoa está lá. Ela está lhe punindo. E ela vai muitas vezes se deliciando com essa angústia que vai causando no outro, porque sabe que o outro está percebendo, que o outro está ficando incomodado, está se corroendo por dentro, e ali há um ato de punição. Há até algumas greves, fulano está fazendo greve disso, daquilo, para punir o companheiro, a companheira, por algo que fez. Não há aí uma energia de vingança, de punição. Eu não estou condicionando o meu agir, o meu amor, o meu afeto a pessoa se adequar ao que eu quero que seja. É claro que isso não quer dizer que eu serei indiferente quando for ferido, quando for machucado, quando for injustiçado, desrespeitado. Não é um ódio à alienação, à letargia. Mas o meu amor é incondicional às pessoas, da família, nos meus relacionamentos, no centro espírita, na igreja, no terreiro, no templo, seja ele qual for, no trabalho, ou eu vou condicionando, vou fazendo como um adestrador que vai dando a comidinha para o animal, conforme o animal corresponda ao comando ou não. Não há ali ainda, em doses menores, em doses homeopáticas e às vezes alopáticas, a energia da vingança. Olha, o meu amor é dosado pelo quanto você me agrada, você corresponde ao que eu faço. Isso às vezes pode incomodar, né? Nós estamos no nosso local ali a zona de conforto consciencial. Não, eu não sou vingativo, eu sou uma pessoa religiosa, eu faço meu evangelho todos os dias, eu vou para o centro, eu vou para a igreja, eu faço a minha contribuição, eu trabalho em tal grupo, eu faço isso, aquilo, eu sou médium, eu faço exposições. Mas e na hora do vamos ver, no dia a dia, né? Nas relações ali, como é que eu estou sendo? Eu estou aplicando, me esforçando para aplicar aquilo que eu aponto como positivo? Algumas situações que nos mostram, muitas vezes, nos ajudam a nos avaliar. No trânsito, quantas vezes nós observamos no trânsito ações de outras pessoas, mas também sentimos em nós. Alguém nos dá uma fechada. Não tem aquela reação de ir atrás, de tirar satisfação? Há 3 dias eu vim de Ilhéus para Itabuna e lembro que um carro saindo de uma transversal, entrando numa via principal, avançou e viu uma moto muito rápido e a moto teve que fazer aquele movimento para desviar. O motoqueiro parou adiante e ficou aguardando o carro para tirar satisfação, olhando para trás, com aquele olhar de desafio. Isso já aconteceu comigo na hora de distração, e o sujeito para e reclama, e eu olho, quando eu olho, eu falei, eu vou evitar um mal maior aqui, porque a pessoa está lá, em desequilíbrio, e eu vou evitar o mal agora mesmo. Ô, meu irmão, eu não percebi, me desculpe, você tem razão, e a pessoa respira ali, ainda, ela quer brigar, ela quer alguém que revide,
E eu apresento ali, na visão dela, talvez um covarde, mas eu não vou pegar para mim o lixo que a outra pessoa está recolhendo para si e as consequências disso. Então eu respeito, me desculpe, às vezes eu nem concordo com a interpretação da pessoa. A moto vinha muito rápido, então você está entrando numa via, às vezes você não percebe, mas o motoqueiro parou e eu passei e falei, meu Deus do céu, tomara que a pessoa lá esteja com um olhar tranquilo. Houve um caso famoso no Brasil, não vou dar maiores detalhes, mas de uma pessoa que vinha em Salvador, no trânsito, e essa pessoa, de certa maneira, fechou uma moto, ou essa foi a interpretação do motoqueiro, e o motoqueiro que tinha uma familiar na garupa, depois vai atrás, para no sinal e tira satisfação, e eles depois deveriam seguir por caminhos diversos, mas aquela pessoa que dirige o carro se enfurece naquele momento. Eu lembro do desenho animado do Tio Patinhas, do Pateta, lá dirigindo, e quando ele entra no carro mudava a pessoa, porque é uma leitura da ficção do que acontece conosco. Parece que nós estamos ali na nossa armadura. O gladiador agora está com a sua armadura e agora ele pode ir para a briga. E essa pessoa, num ato de impensado ali, quase que instintivo, mas tem a sua volição, a sua vontade, foi atrás, começou a perseguir. A motocicleta se desequilibrou, se chocou com uma determinada estrutura do passeio, da via pública, um poste, e as duas pessoas que estavam na motocicleta faleceram. Isso gerou processo, indenização, a parte criminal ainda está em aberto, e a pessoa que dirigiu o carro era considerada na cidade onde trabalhava uma pessoa muito boa, uma pessoa caridosa, que fazia o bem, mas naquele momento, aquela fração de segundo, não fez talvez o esforço que poderia ter feito para engolir aquele sapo e evitar que dali saísse à frente um dinossauro. Então vejam o esforço. Compra um saco de boxe, compra aquele boneco, vai para a academia e coloca essa energia para fora, mas em algo ficcional, em algo que não seja verdadeiro. Então vejam, isso é tão forte, essa nossa energia ainda, que vem desde o reino animal, do revide, da sobrevivência, nosso instinto de sobrevivência, que até há um livro de Humberto de Campos, em que ele conta uma história que ele dá o título Os Maiores Inimigos, e ele fala um momento em que Jesus estava com os apóstolos, andando por uma estrada, e vinha uma comitiva de um homem rico romano, chamado Rufus Gracchus, e ele estava sendo carregado ali na sua liteira por escravos. E quando ele olha Jesus ali, com os pescadores passando, o homem olha com desdém, com desprezo, vai passando assim, e os apóstolos são obrigados assim a afastarem, e aquilo incomoda Pedro, e Pedro fala assim, fala alto entre os apóstolos, Senhor, como eu gostaria, e aquele homem que estava na liteira, tem um detalhe, ele era paralítico, ele era paraplégico, e aí Pedro fala, Senhor, como eu gostaria que o Senhor pudesse curá-lo, o Senhor Deus, através de Jesus, os apóstolos poderiam curá-lo, para que ele se curvasse no seu orgulho. E aí Jesus responde, mas Pedro, quando foi que o nosso Pai se utilizou de violência? Quando foi que impôs a ninguém isso, uma modificação abrupta? Nunca isso aconteceu. Então, chama a atenção ali que era o orgulho de Pedro, que queria praticar, vejam só que interessante, um ato exterior de caridade, curar um paralítico, mas para que o paralítico se sentisse humilhado no seu orgulho, porque ele se achava superior. Então, ele tinha o seu orgulho lá, mas não caberia a Pedro ter como móvel do seu desejo da cura o revide, aquele olhar de desprezo inicial. Muitas vezes nós podemos fazer isso e nem nos aperceber. Eu estar fazendo algo exteriormente positivo, mas a minha energia é uma energia de revide. Eu, num trabalho, eu posso ter sido humilhado, então eu me dedico, eu busco ser competente, e não é para fazer o bem pelo bem, não é para oferecer um trabalho positivo para a sociedade, é para vencer alguém, é para ser melhor do que o outro, é para que o outro se sinta diminuído, humilhado. Então, nós, para além dos atos exteriores, porque os atos exteriores os fariseus faziam também, os homens de má vida sempre fizeram, os religiosos sempre fizeram, e fazendo atos exteriores, defendendo em tese o Cristo e a Deus, nós queimamos pessoas, nós, humanidade, queimamos pessoas nas fogueiras. Nós saímos pelo mundo com a espada
em riste, matando aqueles que eram considerados hereges, aqueles que não aceitavam Cristo, em nome de Deus, em nome do bem. Quantos casos temos aí de pessoas que usam o meio religioso para satisfazer a sua vaidade, o seu orgulho, os seus desejos desenfreados, os seus desequilíbrios sexuais. Então nós temos que sair do exterior e buscar o que é que está me movendo aqui. Por que é que eu estou fazendo isso? E o cinema, a ficção, muitas vezes nos ajuda a fazer uma leitura do meu sentimento, da minha energia, se eu ainda tenho essa energia vingativa. Porque é um processo de empatia, nós nos identificamos com um personagem, nós nos identificamos com uma história, e a partir de um determinado momento nós passamos a sofrer ou chorar por aquela pessoa. Vejamos as novelas, os acontecimentos que tem, em que nós vamos ali e daqui a pouco nós estamos torcendo para um, contrários ao outro. E o mundo ainda tem um certo maniqueísmo. Até as figuras, os heróis, na Marvel, aquela grande empresa das animações, dos quadrinhos e agora dos filmes, que tem tantos heróis, tem um grupo de heróis que é chamado The Avengers, os Vingadores. Olha que nome! Para vingar o mal. Batman, o Cavaleiro das Trevas, Batman e Robin. Qual foi o movimento que fez com que Batman ganhasse aquela condição de exímio lutador, de homem inteligente, aquelas armas todas que ele criou para combater o crime? Foi porque quando tinha 8 anos de idade, saindo do cinema com os seus pais são mortos por um ladrão vulgar, que depois é conhecido como o Coringa. Então, ele estabeleceu ali essa meta de combater o crime, mas o móvel inicial foi a vingança, o revide aos criminosos, buscando aquele criminoso. O Robin, a mesma coisa. Seus pais, que trabalhavam no circo, morreram. Então, até na ficção, nos quadrinhos, nós vamos identificar que a vingança é a energia inicial. E nós temos esse movimento de transição, em que nós ainda fazemos algo exteriormente positivo, mas a energia que nos move ainda é do orgulho, é da vaidade, é buscando destaque, é buscando vencer o outro. E aí tem a energia da vingança, que ela vai depois se mesclando com os prazeres do bem-fazer, da gratidão alheia. E aí, com o tempo, o móvel que inicialmente para eu fazer a caridade era me destacar, depois eu começo a fazer a caridade pelo simples prazer de fazer o bem ao outro, pela satisfação de ver o outro melhor. Nós passamos por essa transição, que o apóstolo Paulo já nos dizia na sua carta aos Romanos, porque o bem que eu quero, que eu desejo, esse eu ainda não faço, mas o mal que eu quero, este eu não faço. Ou o bem que eu desejo fazer, este ainda não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este faço. Ele vai dizendo assim da nossa transição entre a energia negativa ainda dentro de mim, que muitas vezes me leva a fazer o mal, e o bem que eu já elejo como positivo e eu não consigo fazer. Com o tempo nós vamos mudando. Eu vou fazendo o bem que eu quero fazer, mas dentro de mim a vontade era fazer errado. Eu vivo com esse dilema. Muitas vezes chega uma pessoa que eu considerei que fez alguma coisa equivocada e tal, e aí você é convidado a dar uma resposta, seja na profissão, seja em outra situação, e aí eu penso assim, qual é o certo a fazer? O que é que eu devo fazer aqui? Como é que Jesus orientaria? Pronto, eu vou fazer. Mas a vontade dentro era dizer umas verdades para a pessoa. Eu já vi pessoas, e aí não foi comigo, mas eu tomei conhecimento com absoluta certeza desse caso, de uma pessoa que tinha um desafeto em uma colega de trabalho, e essa outra colega de trabalho se habilitou para uma promoção na carreira, e a promoção no Ministério pode ser por antiguidade ou por merecimento. Por merecimento, tem ali uma avaliação da qualidade do seu trabalho por outros profissionais do 2º grau, e aí entra um critério subjetivo. E essa pessoa que tinha a outra, que estava em processo de promoção como desafeto, não estava envolvida, não estava concorrendo naquele processo. Mas como ela era desafeto, ela buscou ajudar dentro da subjetividade possível, no caso, buscando pessoas, pedindo, entre aspas, votos daqueles que iriam escolher, para uma outra pessoa, que essa não tinha uma afetividade, não era amigo, apenas para prejudicar a outra. Veja, você se infiltrou num processo, tirando de certa forma o equilíbrio dele, para prejudicar uma pessoa, num processo do qual você não fazia parte. Então vejam como a vingança ela pode ser sutil, e o espírito Jules Olivier fala isso, que nós vamos fazendo ali, quando a gente chega no lugar, o cenário mudou e a gente não entende
o que aconteceu. Teve uma novela famosa, que foi de um livro de Jorge Amado, Tieta, e Tieta foi uma jovem, e ela era namoradeira, e então foi escorraçada da cidade pelo seu pai e tudo. Anos depois ela volta, deu a volta por cima e tal, bem financeiramente, não explicava exatamente de onde é que vinha esse dinheiro dela, e então ela volta. Ela não voltou apenas para ver os seus amores, as pessoas queridas, ela voltou apenas para um ato de revide com aquela sociedade que não a aceitou inicialmente, quando ela era uma jovenzinha simples, pobre e, na visão dela, desprezível. Então vejam, um filme de terror, Sexta-feira 13, que temos a figura lá do Jason, né, aquele que usava uma máscara, utilizada em alguns jogos de hóquei, e ali na ficção do filme foi uma criança que morreu afogada num lago e que não obteve socorro porque as pessoas que deveriam estar ali cuidando estavam distraídas em relações e fazendo sexo, e depois aquele espírito volta, se materializa ali em alguma situação e começa a matar todas as pessoas, os casais que vão para aquela localidade para vingar a sua morte pela imprudência que a envolveu. E aí vamos fazer um pequeno teste aqui sobre qual a energia que talvez nos moveu em algumas situações reais e fictícias. Quem gosta de Fórmula 1 vai lembrar que no ano de 88, Ayrton Senna chegou à corrida do Japão, Suzuka, e ele tinha que vencer e chegar à frente de Alain Prost. E ele na largada ele não foi bem, o Prost passou ele e ele ficou na perseguição o tempo todo. Quando ele achou uma brecha que ele botou o carro lado a lado, o Prost fechou e aí quebrou uma parte do carro do Senna. O Senna foi para os boxes, conseguiu voltar e ultrapassar os carros que estavam à frente e chegar em primeiro. Mas depois, por uma influência política que o Alain Prost tinha na Federação de Automobilística, de Automobilismo, a FIA, porque o presidente era francês, ligado a ele, conseguiu anular aquela vitória do Senna e ele perdeu o título em 88, em decorrência dessa fechada ali e da política na Fórmula 1. Em 89, quando eles voltam novamente ao mesmo circuito, na largada, Senna estava numa situação melhor, ele poderia, se Prost não chegasse à frente dele, se ninguém marcasse ponto, ele seria campeão, Prost precisava vencer. Senna largava na frente, na hora da largada, Prost largou melhor, ultrapassou, mas Senna foi indo ali no encalço dele, conseguiu botar metade do carro lado a lado, e quando a curva foi chegando, o Prost foi fazendo a tangência dele, mas Senna não tirou o carro dele. Ali o movimento, os mais fanáticos torcedores do Senna, e olha que eu torcia muito por ele, vão falar, não, ele estava já com metade do carro, mas o movimento ali seria ele recolher. Mas como a corrida acabando ali, a vitória seria dele, ele então deixou o pé no acelerador, os dois saíram, e aí então ele foi campeão. Ali é vista essa ocorrência como uma espécie de vingança de Ayrton Senna. E eu pergunto, quem acompanhou isso? Qual foi o sentimento ao ver ali, se repetindo mais ou menos o mesmo cenário, só que agora favorável a Senna? Eu confesso que eu ainda era criança, achei assim uma vitória sem muito gosto, mas ainda assim eu fiquei com aquele gostinho assim, ó, devolveu, tá vendo aí, francês e tal. Então, é uma energiazinha da vingança. Teve uma novela também na Rede Globo, muitas pessoas não assistiram, não vão identificar a situação, mas me chamou a atenção na época como foi o reflexo que aconteceu aqui em casa da minha esposa, da minha filha, de pessoas que eu conheço que assistiam e acompanhavam a novela. A reação, é a palavra que eu estava buscando, a reação que passou na novela A Força do Querer, que foi ao ar em 2017, e tinha uma vilãzinha lá, né, vilã porque ela era pequena e tal, chamada Irene, talvez não só porque era pequena, porque a gente tende a diminuir mesmo aquele que a gente não gosta. Então aquela era uma figura que gerava assim uma energia negativa, né, e ela se tornou a amante de um determinado personagem da novela, uma pessoa boa, e ela era má, cheia dos interesses, né, essas histórias de novela, e ela se tornou amante. Mas tem um momento que ela se encontra no banheiro com a esposa oficial do sujeito e com uma outra personagem que era nora do sujeito. E a vilã era Irene. A esposa do sujeito, a traída, era Joyce. E a nora dele era a Ritinha. E elas aplicam uma verdadeira surra na vilã. E eu vi minha esposa pulando, adorei de alegria, minha sogra, minha filha. Falei, meu Deus, isso
Quando eu cheguei no trabalho no outro dia, as pessoas contando, meu Deus, foi um capítulo maravilhoso, e foi uma surra de sapato alto, tanto que feriu o rosto da outra. Quem assistiu aí, lembra a energia que sentiu. E hoje eu comentei com uma pessoa, ela falou, ai meu Deus, eu adorei aquela cena. Vejam, pelo processo da empatia, nós nos identificamos com a vítima do processo, passamos a ter um sentimento negativo contra o vilão, e então, na hora que há esse revide, nós nos deliciamos ali por alguns instantes. É um sentimento de vingança. Quando acontece algo negativo com alguém que me fez mal, que eu tenho antipatia, qual é a minha reação? Muitas vezes nós agradecemos, Deus seja louvado, a justiça divina chegando, né? Nós transformamos Deus num julgador cruel que está punindo as pessoas, os maus contra os bons. Então é interessante nós verificarmos isso. E indo para outro contexto, o que é que me leva a pensar a frase bandido bom é bandido morto? E aí eu falo, não, é pesado, eu sou cristão, eu não concordo com isso. E quando vem aquela informação de que um estuprador, uma pessoa lá, um serial killer, num confronto com a polícia acabou morrendo. E aí a gente não fica assim com uma certa... melhor, né? Antes ele do que o policial, antes ele do que outra pessoa, pelo menos não vai fazer mais mal. E o espírito? Já vi muita gente, mas muita gente boa da sociedade, né, que não é criminoso, que não quer o mal de ninguém, mas que tem dentro de si essa certa satisfação quando um bandido é eliminado, quando Saddam Hussein foi assassinado pelos Estados Unidos, quando Osama Bin Laden foi assassinado pelos Estados Unidos. E aí, mais um testezinho para a gente ir finalizando. Vamos pensar uma situação hipotética, e é hipotética mesmo, não estou pensando no caso de nenhum. Imagine você, mulher, que é casado, que tem um esposo, um noivo, e aí é traída por ele, e tem um amante, obviamente. E ela vem, essa amante consegue tomá-lo, entre aspas, de você, e casa-se com ele. Então você é largada pelo seu marido, e ele vai viver com uma amante. Passa um tempo, você tem a informação de que aquela amante também foi traída por aquele homem, por agora uma terceira pessoa. Qual é a sua sensação? Imagine aí, qual é a sua sensação? De satisfação interior ou de compaixão por aquela amante que te tomou o marido? Coitada, tá vendo? Vou lá conversar com ela está passando pelo que eu passei. Pensemos aí, né? E aí vamos criar a situação agora para o homem. Imagine um homem, a mesma situação, tem a sua esposa, a sua namorada, e aí ela começa a se relacionar com outro homem, e daqui a pouco ela acaba a relação com você e vai viver com esse outro homem. Lá na frente você verifica que ela está traindo agora esse outro homem com outro. Uma situação que marca muito o homem, que aquela pessoa, aquele amante que te tomou a esposa, companheira, namorada, agora passa por um problema de saúde e ficou com impotência sexual. Qual vai ser a sua sensação íntima? É uma satisfação? É a justiça divina? São os pingos nos is? É a balança se equilibrando? Ou você já não vai sentir nenhum prazer com isso, vai ser indiferente para você, vai ter até um olhar de compaixão por aquele que continua traindo e por aquele outro que se inseriu num contexto desses. Eu lembro que quando eu era criança e tinha um casal, os príncipes Charles e Diana da Inglaterra, e eu ficava indignado como é que Charles era casado com Diana, uma princesa doce, uma princesa voltada para o bem, alegre, bela. Tem aquela amante, né, que em nível, claro que aí é subjetivo, mas de beleza e da sua história estava muito aqui, na minha visão, a Diana. E eu ficava, meu Deus do céu, eu ficava torcendo para acontecer, para ele também ser traído, ou para a Diana arrumar um companheiro bonitão. Então, vejam, é a nossa energia ainda do revide. Então nós precisamos, se já conseguimos vencer aquelas situações mais intensas, aquelas situações de matar, de destruir a vida das outras pessoas, é sinal que já avançamos e que agora estamos na sintonia fina da vivência do Evangelho. E aí precisamos não nos tornarmos indiferentes às coisas que acontecem, ocultar ou escamotear as nossas emoções, nada disso. Vamos vivenciá-las, passar pelas dores, os sofrimentos que elas geram, mas não cristalizar isso, não dar o poder àquela pessoa que nos fez mal para continuar fazendo mal de forma perdurada e me transformar depois num algoz daquela pessoa, me nivelar aquele mal que eu considerei. Então vamos fazer aquilo que o Cristo nos estimulou, nos ensinou, que é uma verdadeira revolução, mas é a revolução
dentro de nós, como dizia Gandhi, a única revolução possível, ele que foi um revolucionário da paz, é dentro de nós. E Paulo já nos dizia também, em sua carta aos Romanos, Paulo de Tarso, não vos conformeis com este mundo, mas antes renovai-vos pela modificação da vossa mente. Olha a renovação dentro de nós. Para que podeis provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a grande luta, meus irmãos, nós travamos é dentro de nós. E nós precisamos, com a consciência da realidade espiritual, então, fazer aquilo que o Cristo nos ensinou, que possamos nos reconciliar com os nossos adversários, com aqueles inimigos, para que não sejamos jogados àquela prisão, que é a prisão da carne, e estejamos presos a essas situações por mais tempo, que lutemos para perdoar, para compreender, para praticar o amor, porque assim lá na frente esses inimigos se transformarão em amigos. Eu não precisarei estar me escondendo das pessoas, fugindo dos ambientes ou sentindo mal quando as veja, mas terei ali sim amigos, pessoas que me serão agradáveis. Que Jesus continue sendo o grande exemplo em nossas vidas, a grande inspiração, nos enchendo sempre de muita paz. Um grande abraço para todos vocês.